Olá pessoal, meu nome é Cristiane, sou aluna do curso de Formação Pedagógica em Informática da Uniaselv e estou cursando a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. Bom, essa videoaula tem como objetivo apresentar um planejamento de uma aula remota na síncrona, tá? Utilizando recursos tecnológicos. Vou mostrar para vocês agora o planejamento de aula, tá? O plano de aula. Esse estágio está sendo desenvolvido no Colégio São Rafael, na cidade de Aracaju. Tá? Esse planejamento foi desenvolvido por uma turma de 9º ano do ensino fundamental. Foi escolhida como área do conhecimento da BNCC Ciências da Natureza e tendo aí como componente curricular a disciplina de Ciências. A unidade temática a ser trabalhada é Terra e Universo, com o conteúdo, composição, estrutura e localização do sistema solar no universo. O planejamento foi feito por uma aula de 50 minutos, que é o padrão da escola, e tem como objetivo desenvolver as habilidades que são listadas lá na BNCC. Tá? Então, basicamente, descrever a composição e estrutura do sistema solar, né? Tanto a questão do Sol, dos planetas rochosos, os gigantes gasosos e os corpos menores. Fazer a localização, né? O aluno deve ser capaz de localizar o sistema solar na nossa galáxia e também fazer a localização dessa galáxia dentro do universo. Então, basicamente, são 3 objetivos aí dentro desse conteúdo. Os recursos para execução da aula, um computador, um smartphone e acesso à internet. O que acontece? Apesar de eu ter colocado que os recursos precisam só de um computador com internet, eu listo aqui para vocês quais são os recursos tecnológicos utilizados para preparação da aula também. Tá? Então, basicamente, durante a execução da aula, vai ser utilizado dentro da plataforma educativa Google for Education, que é a escolha da escola, né, que está sendo realizado o estágio. Lá, o Google Classroom tem as turmas, né, cadastradas, as turmas, e os professores fazem a aula síncrona através do Google Meet, tá? A videoconferência através do Google Meet. Listei aqui para vocês também tanto o Google Forms quanto o ThingLink. O Google Forms e o ThingLink, eles são utilizados, são ferramentas tecnológicas utilizadas na preparação dessa aula. Tá? Então, o Google Forms é uma ferramenta dentro aí do Google for Education disponível, em que é possível desenvolver questionários, né, ou avaliações, né, de conhecimento. Então, você consegue trabalhar com questões objetivas, subjetivas, e essa ferramenta também permite a correção automática. Tá? Então, principalmente das questões objetivas, né? Então, você deixa o gabarito, né, já previamente selecionado. Né? Então, você já diz quais são as questões que são as corretas e ele faz uma correção automática para esse professor. Tá? Então, já facilita essa avaliação aí, o professor sabe exatamente quais são as questões que os alunos mais erraram, né, para poder reforçar algum conhecimento. Então, é uma ferramenta interessante para essa questão da avaliação dos objetivos. A aula em si foi toda planejada em cima do recurso tecnológico ThingLink. Tá? O ThingLink é um site, né, podemos dizer que é uma plataforma, que possibilita que o professor desenvolva imagens interativas. Então, tem uma imagem de fundo e a partir dessa imagem vai inserindo tags e vai fazendo essa interação, né, ao clicar nessas tags aí. Então, tem uma série de possibilidades, eu vou mostrar melhor para vocês essa ferramenta daqui a pouco. Tá? Mas, basicamente, esses são os recursos tecnológicos que foram utilizados, tanto pensando na execução da aula, né, colocar no planejamento em si, quanto também na criação dessa aula. Essa aqui é a nossa metodologia. Tá? Então, inicialmente,
dentro do nosso planejamento, a ideia é que o professor faça uma introdução, faça uma contextualização do conteúdo. Então, a ideia é que ele comece um debate inicial, lance algumas questões sobre o assunto, por exemplo, né? Como se formou o sistema solar? Quais são os corpos celestes que o compõem? Tá? Onde é que ele está localizado? E a nossa galáxia em relação ao universo, como é que está? Então, essas questões aí servem para contextualizar o tema. Então, os alunos já vão ter uma noção do que vai ser trabalhado. E também serve para que o professor descubra que tipo de conhecimento o aluno já tem em relação ao conteúdo. Tá? Então, logo depois dessa contextualização, o professor vai entrar lá a apresentação no ThingLink, tá? Que tem como imagem de fundo uma imagem do sistema solar, vou mostrar para vocês. E aí ele já vai informar os alunos que ao final dessa aula tem um exercício de fixação disponível no Google Forms, tá? Um questionário que vai ser liberado aí através do Classroom. Tá? Então, com isso aí, a gente já consegue trazer um roteiro do que vai ser a aula. Então, o aluno já tem uma noção também de como se dá, como vai acontecer o andamento dessa aula, certo? Bom, a partir do terceiro passo aí, a metodologia é toda descrita em cima da ferramenta do ThingLink. Então, vamos lá para a ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora como é que ela vai funcionar nesse caso. Então, pessoal, essa aqui é a imagem que foi desenvolvida para esse planejamento. Tá? Então, a ferramenta basicamente funciona da seguinte forma. Você tem essa imagem inicial aí do sistema solar, que é uma ilustração aí, tem aqui a referência da ilustração. Essa imagem foi pega no site da infoescola.com, tá? Então, através do Google foi feita essa pesquisa. Bom, quais foram as tags que foram inseridas nessa imagem? Então, primeiro aqui, a tag número 1. Então, vou mostrar só algumas partes para que vocês tenham uma noção do que o recurso é capaz, tá? Então, primeira tag, então, quando eu passo o mouse, né, ela fica maior. Então, passo falando aí sobre a teoria nebular, é um vídeo. Our solar system is the region of space which falls within years ago from a giant spinning cloud. Então, só para vocês terem uma noção, tá? Então, você pode colocar aí um título, né, inicial. Então, aí no caso era falar sobre a teoria nebular, para a questão da formação do sistema solar. Então, é um vídeo curto, um vídeo de 3, 4 minutinhos, nada muito extenso, porque os alunos, né, para garantir que eles, né, tenham atenção, então não pode ser algo muito extenso, tá? Então, falou aqui um pouquinho da teoria nebular. Tenho aqui o número 2 para falar um pouquinho sobre o cinturão de asteroides. Na realidade, eu coloquei só uma definiçãozinha para que vocês pudessem ver uma outra forma, né? Então, tá aí, o que seria um cinturão de asteroides. Tenho aqui, no 3, uma descrição e uma imagem, tá? Quando eu quero ampliar aqui essa imagem, tá? Clica na imagem, aí o texto sai e você consegue falar. Então, o professor consegue descrever aqui, que no quarto estreito, né, a localização mais exata. Aí já pode trazer um pouquinho da questão da curiosidade, como é que essas fotos são formadas, né, já que ninguém foi lá para tirar a foto realmente, né? Então, o professor também já traz um pouquinho de questões de curiosidade para poder prender essa atenção do aluno, ok? Temos aqui mais um vídeo, aqui no ponto 4, falando sobre a questão da diferenciação do que é um cometa, o que é um meteoro, um meteorito, então os corpos celestes, né, existentes. Então, né, também mais outro tipo de recurso, né? Então, mais um vídeo, então temos imagem, temos vídeo, temos texto. Você pode fazer uma ligação para um site, né? Especificamente direcionar para um site. Número 5 aqui, características do Sol. Então, você pode, deixa eu clicar em cima da imagem, ela amplia, tem aqui
algumas características do Sol, e você pode colocar várias imagens em uma tag só. Então, a questão da aurora boreal já traz para os alunos como é que é formada a aurora boreal, a questão das manchas solares também, o que são essas manchas solares. Tá? Então, é conteúdo também que traz aí no livro. Eu peguei especificamente o livro do 9º ano, né, da escola, que ele utiliza como livro-texto para trabalhar. Então, você pode inserir várias imagens, tá? E aí, pode colocar aí, ó, em cada planeta, pode colocando uma nova informação, tá? Então, o professor consegue ir discorrendo, descrevendo todo o sistema solar com uma imagem só, trazendo vários tipos de recursos, tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento. Nesse caso aqui, como eu não iria deixar disponível, a ideia é informar os alunos que todo esse conteúdo, né, todo esse material que foi utilizado nessa aula, nessa imagem, vai ser disponibilizado, né, os links de acesso lá através da plataforma educativa, lá através do Google Classroom. Tá? Então, tudo isso aí pode ser trabalhado tranquilamente. Então, é uma ferramenta interessante, né? Ela é muito sensorial, então traz vários tipos de informação e é bem interessante, é algo diferente para que os alunos possam trabalhar, e o professor consegue trabalhar um pouquinho mais o engajamento, né, desses alunos aí, a atenção desses alunos. Então, mostrei para vocês um pouquinho da ferramenta lá do FindLink, tá? Vou deixar disponível aí uma videoaula, o link de uma videoaula para quem tem interesse, dá uma olhadinha na ferramenta. Então, do tópico 3 da metodologia até aí o tópico 10 é justamente o desenrolar da aula, quais são, né, os conteúdos que vão sendo trabalhados. Tá? Após mostrar toda a questão do conteúdo, é muito importante que o professor verifique com os alunos se ainda existe algum tipo de dúvida em relação ao assunto. Tá? Então, senta, faz um resuminho, puxa alguns pontos principais, verifica realmente se esses alunos não têm nenhuma dúvida em relação ao assunto. Bom, finalizado aí, visto que os alunos não têm dúvidas, aí o professor vai informar, né, que vai disponibilizar aí todos esses links lá no Classroom, vai liberar também o link do exercício de fixação no Google Forms, tá? Então, terminou o conteúdo, verificou se tem alguma dúvida ainda, e aí a gente entra com o exercício de fixação, tá? Esse exercício de fixação vai servir justamente para que o professor consiga fazer uma avaliação se os objetivos, né, dessa aula foram alcançados. Então, ele já começa a ter uma noção quando ele verifica a questão das dúvidas, então ele já tem uma noção do que é que, né, se esses objetivos realmente conseguiram ser atingidos ou não. E quando ele entra com a avaliação, com a atividade de fixação lá no Google Forms, ele consegue, né, verificar se realmente esses objetivos foram alcançados. Vou mostrar para vocês agora como foi vou mostrar essa ferramenta, né, o Google Forms aí, com esse questionário que foi elaborado, né? Foi um questionário curto que foi elaborado para que vocês também consigam visualizar como é que essa ferramenta pode funcionar legal aí nesse tipo de procedimento, tá? Nessa avaliação de conteúdo. Olha aí, pessoal, essa é a ferramenta do Google Forms, ok? E eu inseri aqui cinco questões para esse exercício de fixação. Então, o professor aqui consegue adicionar as questões, pode inserir imagem, vídeo, tá? Então, existe uma série de recursos, tá? Que podem ser desenvolvidos. Tá? O interessante aqui é que você tem aqui, ó, as respostas, essas respostas que os alunos forem, à medida que eles forem fazendo, vai sendo atualizada aí essas respostas. Como não tem nenhuma ainda, tá? Então, tá em 0. Você pode enviar o link aqui, tá? Então, esse enviar aqui, ó, link, um link curto, faz a cópia e coloca lá no Google Classroom,
disponibilizando para os seus alunos. Okay? Vou colocar aqui para visualizar o questionário. Então, ó, visualizei no questionário. Vou fazer aqui, vou fazer uma primeira rodada aqui de respostas, tá? Só para a gente poder dar uma olhadinha lá como é o comportamento desse, tá? Então, foi registrada, vou retornar aqui, ó, minhas respostas já foram registradas. Então, ele cria aqui, ó, todas as informações para vocês sobre a quantidade, tá? Então, ó, um participante até o momento, certo? As perguntas que foram erradas com frequência, então, ó, a 2, a 3, e aí ele vai mostrando para você quantos erros, né? Quantas vezes teve acerto dessa questão. Desculpa. Mostra aqui, ó, quantos acertaram essa questão. Então, essa primeira aqui, ó, eu acertei. A segunda já não acertei, tá vendo? As certas estão em verde. Então, ele vai mostrando, então o professor consegue avaliar quais objetivos não foram alcançados ou qual o conteúdo que precisa, né, de um certo reforço aí. Então, é uma ferramenta bem interessante que dá para ser utilizada não só nesse momento, né, de ensino remoto, mas também no ensino presencial, né? Então, trazer, né, um pouquinho dessa tecnologia aí para ser trabalhado num pós-pandemia também é bem válido, tá? Bom, então vou apresentar agora esses pontos importantes desse planejamento, tá? Então, 5 pontos importantes de um planejamento. Primeiro ponto é delinear os objetivos de aprendizagem, tá? Segundo lá a BNCC, ok? Então, a gente tem que seguir aí esse recurso, tá? Esses objetivos de aprendizagem lá que vão estar lá diretamente definidos nas habilidades, né, que o aluno deve ter. Bom, segundo ponto, o desenvolvimento da introdução. Então, aquela preparação, aquela contextualização, aquela conversa com o aluno, tá? Para saber o quanto o aluno já sabe, já tem de conhecimento, trazer ele mais ou menos para saber o que vai ser discutido. No terceiro ponto, a gente tem o planejamento aí das atividades de aprendizagem específicas. Voltando um pouquinho aí nesse segundo ponto, nesse desenvolver a introdução, a questão do roteiro é bem interessante, é bem importante que o aluno saiba, né, como vai ocorrer essa aula, esse desenvolvimento, tá? Também nessa introdução. Bom, aí passamos para o planejamento das atividades de aprendizagem específicas e aí entrou o uso dos recursos tecnológicos, tá? Então, o uso dos recursos tecnológicos vem trabalhando justamente nessa questão do ensino remoto como um dos pontos aí da educação à distância, que é trazer justamente um material multissensorial para que a gente consiga trazer o engajamento desse aluno. Tá? Então, para que o aluno participe mais, ele mantenha um foco maior de atenção, então esses recursos tecnológicos são grandes aliados. Né? Quarto ponto aí, planeje e verificar o entendimento. Então, percebo que lá dentro da minha metodologia, eu coloquei, vou perguntar se os alunos realmente entenderam, né? Vou planejar uma avaliação desse conhecimento, desses objetivos, se eles realmente foram alcançados. Então, a gente também tem que planejar essa questão dessa verificação do entendimento, que muitas vezes não precisa ser nem um questionário, mas essa conversa final, né? Você fazer um resumo, trazer, né, um pouquinho de cada coisa para ver se realmente os alunos conseguiram compreender o conteúdo. Bom, crie uma linha do tempo realista, tá? Então, o planejamento, ele é feito para aquele tempo determinado. Tá? Cris, mas esse planejamento nem sempre sai, né? O tempo, as discussões podem se estender. Não, claro que pode acontecer. Mas a ideia é que você tenha uma noção real
do que você vai desenvolver. Por exemplo, eu inseri alguns vídeos durante a aula, lá no Think Link. Então, assim, são vídeos curtos de 3 minutinhos, 4 minutinhos, que não tomam tanto tempo da minha aula, tá? Deixa que eu consiga debater o meu conteúdo e, ao mesmo tempo, são recursos diferentes, né, diferenciados, que fazem com que o aluno preste mais atenção, tenha um engajamento maior, né, ele fique mais atento, porque ele não sabe ali, por exemplo, na ferramenta, a cada clique que o professor dá, o que é que vem ali agora, tá? Então, é realmente algo interessante, certo? Então, esses são os nossos pontos importantes aí quando a gente vai fazer o planejamento de uma aula, tá? Chegamos ao fim dessa videoaula. Espero que tenham gostado, que consigam utilizar esse material na formação de vocês. Em seguida, aí vou deixar disponível as referências utilizadas nesse trabalho. E a gente se vê.